Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Peço vocês para não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho? Tem um vídeo também muito interessante que eu peço vocês que também assistam para ficar por dentro de todas as notícias. Até amanhã, fiquem com Deus. Obrigado, meu amor, mais uma vez, valeu mesmo. Bom, pessoal, eu quero falar com vocês sobre a situação do Matheus Gonçalves, tá? Eu sei que vocês já leram muito a respeito, eu também já falei a respeito hoje no vídeo pela manhã lá no Resenha Rubro Negra, mas eu achei muito interessante a postura que o Matheus Gonçalves tomou com relação à decisão do Flamengo. Ele podia ficar revoltado, ele podia ficar indignado com o Flamengo voltando atrás, só para recapitular com aqueles que não estão familiarizados com a situação. O Flamengo tinha acordado com o Cruzeiro, e aí, pessoal, as informações que a gente tem é que o acordo foi de presidente para presidente, ou seja, de BAP para Pedrinho BH, a venda do Matheus Gonçalves, por 3,5 milhões de euros, 50% do passe do atleta. O Flamengo não tem 100% do passe do atleta. 15% é do jogador e do seu empresário, o restante é do Flamengo. Então o Flamengo venderia 50% dele por 3,5 milhões de euros e ficaria ali com um pouquinho ainda para poder, numa venda futura, ganhar em cima do atleta. Só que a repercussão disso foi muito ruim, tá? E o BAP está muito antenado naquilo que está acontecendo entre os torcedores rubro-negros. E vendo a repercussão ruim, o BAP resolveu então voltar atrás e não negociar nesses moldes. O Matheus Gonçalves pediu para jogar pelo Sub-20, até para poder mostrar para o Cruzeiro que ele está apto a jogar, que ele está jogando bem, que ele está bem em forma, e fez 2 jogos avassaladores, contra o Botafogo e ontem contra o Atlético Mineiro, ambos pelo Brasileirão Sub-20. Fez gols nos 2 jogos, 3 em 2 jogos, e ainda deu 2 assistências, ou seja, ele tá bem pra caramba no Sub-20. No Flamengo, ele precisa ter mais intensidade, porque o modelo de jogo do Felipe Luiz exige isso dele. Aí alguns de vocês vão dizer assim, Fabrício, mas o Leonardo Jardim também exige intensidade. É verdade. Só que nós precisamos admitir uma coisa também. O nosso treinador tem um potencial imenso para ser o melhor treinador do mundo em pouco tempo. Mas hoje ele não é. Hoje ele está no primeiro ano como profissional dele ainda e está aprendendo em cima dos processos que ele mesmo está implementando no Flamengo e pela dinâmica do dia a dia que ele tem. Já o Leonardo Jardim é macaco velho. Leonardo Jardim formou o Mbappé, treinou e formou o Mbappé. Quando estava no Mônaco, o Paris Saint-Germain emprestou o Mbappé para o Mônaco e lá no Mônaco, bem novinho, o Mbappé se formou junto com o Leonardo Jardim e em várias declarações o Mbappé diz que o Leonardo Jardim foi o melhor treinador que ele teve na carreira e que deve muito ao Leonardo Jardim. Então, a diferença da experiência do Leonardo Jardim para o Felipe Luiz é imensa. E talvez com o Leonardo Jardim, o Matheus Gonçalves pudesse conseguir essa intensidade que o Felipe Luiz não consegue extrair dele. Eu converso com muitas pessoas nos bastidores do Flamengo e a impressão que eu tenho é que a coisa funciona assim. O Leonardo Jardim já tem uma metodologia pronta da experiência dele para conseguir extrair de jogadores que não estão prontos ainda o melhor. O Felipe Luiz tem essa dificuldade ainda. O jogador precisa se apresentar mais pronto para o Felipe Luiz. Como o Alacian, por exemplo. O Alacian entendeu o que o Felipe precisa e como o Alacian, de origem, era um jogador de meio campo, ficou fácil para o Felipe Luiz transferi-lo para centroavante. Porque lá no ataque ele consegue manter toda a intensidade que outrora ele tinha no meio de campo. Então foi mais fácil para o Felipe. Já o Matheus Gonçalves, não. O Matheus Gonçalves, o Felipe ainda não conseguiu dar a ele as ferramentas que são necessárias para ele se desenvolver. Então, nas mãos do Leonardo Jardim, muito possivelmente, o Matheus Gonçalves conseguiria ser aquele jogador que se espera que ele seja. Bom, mas o BAP, vendo a repercussão ruim, acabou voltando atrás ontem à noite, tá? O Matheus Gonçalves estava jogando
pela equipe do Flamengo contra o Atlético Mineiro. E olha a carinha do cidadão aí em cima. Tá surpreso, porque ele foi informado pela jornalista que a situação era de interrupção da negociação. Veja bem que eu estou usando a palavra interrupção, eu não usei a palavra desistência, e sim interrupção da negociação pelo Cruzeiro. Vamos ver o que o Matheus Gonçalves falou, e aí eu volto para a gente poder falar mais sobre essa situação. Espia só. Envolvido em negociações com o Cruzeiro? Não estava sabendo disso não, tô sabendo agora pela senhora, né? Antes do jogo, o que tava para mim e pro meu staff, é o que tinha combinado que os presidentes, né, o BAP e o Pedrinho, já tinham um acerto. Então tô sabendo agora por você, que eu acho que já tinha a palavra deles, mas se o Flamengo não quer me vender, quer que eu fique aqui, então vou trabalhar duro, conquistar meu espaço, que é o que eu sempre sonhei, né, dentro do Flamengo, que é como eu falo, desde 12 anos que eu tô aqui, feliz demais, né, muito grato. Então, se não quer me vender, eu vou trabalhar para buscar meu espaço dentro do campo, porque eu tenho total capacidade de poder ajudar o Felipe Luiz e o Flamengo no restante da temporada. Caraca, velho. É pra levantar da cadeira e aplaudir de pé a declaração do cara. É por isso que eu coloquei na thumbnail que o Matheus Gonçalves dá uma lição no Pedro. Porque é isso que se espera de um jogador que defende as cores do Flamengo. É isso que se espera de um atleta que veste o manto sagrado, que tenha essa dedicação, que tenha essa declaração, que tenha essa vontade que o Matheus Gonçalves mostrou. Dá para ver no rosto do Matheus Gonçalves que ele está decepcionado. Ele queria ir para o Cruzeiro. Por quê? Ele quer jogar. E o Cruzeiro hoje é, momentaneamente, a segunda equipe do país. Campeonato Brasileiro, os caras estão empatados com pontos conosco. Então, momentaneamente, eles são o time segundo no Campeonato Brasileiro. Por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras está com 2 jogos a menos. E se o Palmeiras vencer os 2 jogos, Flamengo e Cruzeiro perder 2 jogos, o Palmeiras praticamente vira líder, tá? E o Palmeiras, para mim, é muito mais pronto do que o Cruzeiro. Aliás, o Palmeiras, para mim, é muito mais pronto que o próprio Flamengo. Mas o Flamengo tem muita qualidade, tem a torcida que empurra e isso faz a diferença. Mas olha o que o cara falou. Ele tá querendo ir pro Cruzeiro porque aqui no Flamengo ele não é aproveitado e ele já conversou com o Felipe Luiz e sabe que o Felipe não vai aproveitá-lo. Então ele queria ir lá pro Cruzeiro para poder mostrar o valor dele lá. E pode ser que ele vá, gente. Não tá descartado a ida dele para lá. O que acontece é o seguinte, o BAP vetou a ida dele com a venda dos 50% por 3,5 milhões de euros. Se o Cruzeiro aumentar a proposta, pode ser que saia negócio. Se passar de 3,5 para 6 milhões, porque há 1 ano e meio atrás foi o que o Bragantino ofereceu ao Flamengo. 6,5 milhões de euros por 50%. Se o Cruzeiro chegar nesses valores, o Flamengo ainda pode vendê-lo. Ou, se o Cruzeiro quiser ele por empréstimo, sem passe fixado. Se o Cruzeiro topar levá-lo por empréstimo, para o Flamengo seria maravilhoso emprestá-lo ao Cruzeiro para se desenvolver com o Leonardo Jardim, para que ele volte com a intensidade que o Felipe Luiz precisa, ou se valorize no Cruzeiro, e o Flamengo, ao final do empréstimo, possa cobrar o valor que ele realmente valha. Só que lá pelos lados do Cruzeiro, o pessoal tá meio chateado. Óbvio que tem que estar, né? Ia pegar uma joia dessa daí de graça, praticamente, o Pedrinho BH ia tirar o dinheiro do bolso e depositar na conta do Flamengo via Pix, né, velho? E agora não vai ser tão simples assim. Então os caras ficaram meio zangados e pode ser que nesse momento o Cruzeiro não queira mais negociar com o Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo negociou o Fabrício Bruno com o Cruzeiro numa boa no começo do ano, né? Sem dificultar para lado nenhum. Mas o Fabrício Bruno já estava fazendo bizarrices no Flamengo. Aliás, o que tem que cortar os embalos mesmo desses jogadores do Flamengo, tá? Porque o Fabrício Bruno se apresentou com cara fechada, tratando todo mundo de qualquer jeito, para ir embora pro Cruzeiro. Agora vem o Pedro, faz gracinha também. E olha, gente, de coração, vocês sabem que eu chamava o Pedro de Dom Pedron, vocês sabem que eu adorava o Pedro, mas eu amo o Clube de Regatas do Flamengo. É Deus, minha família e o Mengão queridão, tá ligado? Aprontou com o Flamengo, perde totalmente o crédito comigo. Então, tomara que o Pedro volte atrás. Eu fiz uma matéria hoje lá no jornal O Dia explicando os bastidores do Flamengo atualmente com relação ao que o Pedro está fazendo no clube.
e não tô gostando nem um pouquinho, assim como eu não gostei também das últimas atitudes do Gabriel. Aí vem o Fabrício Bruno, faz coisa errada com o Flamengo, vem o Gabriel, faz coisa errada com o Flamengo. Alguém tem que dar um ponto final nisso mesmo. Alguém tem que dar um ponto final, e eu concordo com o Felipe Luiz na atitude que ele tomou com o Pedro, justamente porque o caminho que o Pedro tomou tá errado. Aí vem o Matheus Gonçalves e me dá uma declaração dessa. Enche meus olhos de lágrima. Então eu vou trabalhar, então eu vou ralar, então eu vou dar duro para conquistar o meu espaço. Caraca, Matheus, que Deus te ilumine, cria. E que você consiga conquistar seu espaço no Flamengo ou em outro clube. Se o Felipe Luiz, porque é importante vocês saberem que há 2 momentos do Matheus Gonçalves. Depois do jogo com o Botafogo, naquele empate de 2-2, que ele marca os 2 gols do Flamengo, ele fala que vai conversar com o Felipe Luiz. Ele conversa com o Felipe Luiz e aí ele já dava como certa a ida dele para o Cruzeiro. Por quê? Porque ele conversou com o Felipe e o Felipe disse que não iria aproveitá-lo. E agora é esse momento. Eu vou ralar, eu vou dar duro para conquistar o meu espaço no Flamengo. Gente, a gente tem que aprender a enaltecer aqueles que sabem dar valor ao Flamengo e aprender a criticar e a mas a fechar a cara para aqueles que fazem o contrário disso. O Flamengo está com salário em dia de todos os jogadores. Ainda que não haja uma relação de amor com os atletas, há uma relação de profissionalismo que o Flamengo cumpre muito bem com cada um deles. Então, nenhum deles pode reclamar do Flamengo num tom diferente. Ah, mas o Felipe Luiz reclamou. O Felipe Luiz reclamou de falta de profissionalismo e de molecagem. E ele tem todo o direito de reclamar, na minha humilde opinião. Ontem, no Bem Amigos, o Vanderlei Luxemburgo criticou muito a atuação do Felipe Luiz em cima da situação com o Pedro. O Vanderlei até admitiu que em outros momentos da carreira ele já tomou a mesma atitude do Felipe e acha que o Felipe está tomando essa atitude por ser inexperiente no cargo. Ele acha que no caso do Pedro tem que ficar colocando o cara para jogar até ele poder voltar a ser o Pedro que ele é. Só que enquanto isso, o Flamengo corre o risco de perder desempenho. E o Pedro volta não no comecinho da temporada, o Pedro volta com a temporada em andamento. O Felipe Luiz, gente, a gente tem que contextualizar tudo, eu penso, tá? O Felipe Luiz acertou o time. O time tá jogando certinho. Muitas pessoas reclamam, por exemplo, que não há meritocracia, porque com o Arrascaeta o tratamento é diferente. Mas vai dar uma olhadinha em quem é o artilheiro do Flamengo no ano. Então, muitos consideram que o Arrascaeta não está jogando nada no ano. Eu não considero. Eu considero que o Arrascaeta está no melhor ano dele pelo Flamengo, se a gente olhar o número de gols que ele fez. O número de gols do Arrascaeta nos deu várias vitórias. O Arrascaeta esse ano, ele não é um meia armador. O Arrascaeta esse ano é um segundo atacante. Nós temos que nos acostumar a ver o Arrascaeta jogando de segundo atacante. E intensidade, a mesma cobrada do Matheus Gonçalves, a mesma cobrada do Pedro e dos outros jogadores do Flamengo, o Arrascaeta não tem e jamais terá. O Arrascaeta está com 31 anos. Ele jamais vai ter a intensidade que o Felipe Luiz pede, mas ele é um. Ele é um. Ah, Fabrício, mas se o Arrascaeta é um, Pedro também é um. Não, aí são 2. Se você arma Pedro e Arrascaeta juntos nesse modelo de jogo do Felipe Luiz, você perde 2 jogadores de intensidade. Se você coloca junto deles o Matheus Gonçalves, você tem 3 jogadores sem intensidade. Peguem as declarações do BAP, que eu trouxe para vocês aqui mesmo ontem, e vocês vão ver o BAP falando sobre a tal da intensidade. Então hoje, o departamento de futebol do Flamengo, do presidente ao Felipe Luiz, corroboram da mesma ideia, que é importante se ter intensidade. E é a tal da intensidade que vem matando os adversários do Flamengo. Os caras, quando começam a cansar, o Flamengo está no mesmo ritmo, está pressionando da mesma forma, está indo para cima do mesmo jeito. O campeão do mundo aí, o Chelsea, penou com a intensidade do Flamengo. Saímos perdendo, vocês lembram? Mas a intensidade amarretada, fez com que o Flamengo virasse a partida. Viramos 3-1 em cima do campeão mundial. Foi o único time que derrotou o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. E é isso que faz o Flamengo derrubar 1-1 seus adversários no Campeonato Brasileiro. Então eu entendo o modelo de jogo que o Felipe Luiz está implementando, eu entendo aquilo que o Felipe Luiz quer. Se o clube discordasse do Felipe Luiz, bastava trocá-lo, demiti-lo.
tirá-lo do comando do Flamengo ou dar um pito nele, Felipe. Não, tem que aproveitar o cara. Ou os jogadores se adequam a um modelo de jogo que o Flamengo julga ser o ideal, ou então eles têm que deixar o clube realmente. E o Flamengo não gostou das declarações do Pedro. As declarações do Pedro foram declarações infelizes, sim. Ele perdeu a oportunidade de virar o jogo a seu favor, ao invés dele colocar panos quentes em cima da situação e sair como um herói da nação, de boa, falar, não, pessoal, eu errei, tomei uma atitude ali intempestuosa, não pensei legal, sou um ser humano, todo mundo ia abraçar. Agora não, o cara foi lá e resolveu dar pancada no Felipe Luiz e internamente nem o BAP, nem o Boto e muito menos o Felipe Luiz gostaram da atitude do Pedro e das declarações do Pedro. Portanto, não se surpreendam se o Pedro ficar de fora mais uma vez da lista de relacionados. Também não se surpreendam se ele for relacionado, for colocado para jogar, só para mostrar que ele não está no nível dos demais jogadores. Pode acontecer também. E vou falar, tá? Se o Pedro jogar e não corresponder, aí não vai ser mais Felipe diretoria, né? Vai ser a torcida do Flamengo que vai estar decepcionada com o cara, vai ser a torcida do Flamengo que vai passar a cobrá-lo muito mais. Então, naquilo que o Vanderlei Luxemburgo falou, ele falou de uma forma em geral. Ele não contextualizou aquilo que está acontecendo no Flamengo. Se ele contextualiza, ele vai ver que há muito tempo vários jogadores vêm tirando o Flamengo para nada. Há muito tempo. E estava na hora de alguém dar um basta. E o Felipe Luiz deu. E o Boto deu. E se o Pedro gostar, beleza. Se não gostar, gente, nós temos que pensar sempre primeiramente no Flamengo. Assim penso eu e quero muito que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês aí. Porque nós temos que prezar a instituição, do meu ponto de vista. E olha aí, ó. Olha o que o Cria falou. O Cria tem muito menos a perder do que o Pedro. Aliás, tem muito mais a perder do que o Pedro. Ele poderia dar uma declaração muito mais intempestuosa, forçar o Flamengo a negociá-lo. Mas não. Não. Deu uma declaração muito sensata, muito equilibrada, de uma personalidade incrível e de uma gratidão maior ainda. Conquistou muito mais o meu respeito. Ah, mas jogador não tem que ter respeito, tem que mostrar em campo. Aí são outros 500. Talvez o Matheus se torne um grande jogador. Talvez o Matheus se torne um jogador comum. Mas a nação rubro-negra sempre vai lembrar das falas que ele teve aqui. Então, pessoal, coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre a atitude do Matheus e sobre a atitude do Pedro, de não pedir desculpas, de não conversar com o Felipe Luiz e da declaração pesada que o Pedro deu, jogando mais lenha na fogueira. A opinião de vocês é importante e prestem atenção numa coisa. Lembra que eu entrevistei o BAP, né? Vocês lembram disso, né? Pois é. Tudo que vocês falam está sendo visto pela diretoria, inclusive aqui nos canais VVP. Então, o que vocês colocarem nos comentários, o que vocês colocarem aqui no chat, vai ser lido e vai ser percebido pelos caras. Vocês têm a oportunidade de colocar a opinião de vocês para o Flamengo saber. Não desperdicem. Seja a opinião que for, não desperdicem. Obrigado mais uma vez. Curta, comentem, compartilhem, recomendem o nosso canal. Mirinha, agora é com você. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Peço vocês para não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho? Tem um vídeo também muito interessante que eu peço vocês que também assistam para ficar por dentro de todas as notícias. Até amanhã. Fiquem com Deus.